Hoje eu vou mostrar mais ou menos algumas dicas de como eu gosto de fazer meus slides. A primeira dica que eu tenho é sempre quando você for fazer uma apresentação, baixar algumas fontes que sejam diferentes. Normalmente eu tenho algumas bem bonitas e umas mais elaboradas para quando eu quiser fazer alguma apresentação diferente. Eu vou colocar aqui meu nome para vocês verem. É porque, na verdade, algumas elas tiram os acentos, então, às vezes vai acontecer isso, certo? Vou colocar aqui meu nome. Aqui vou colocar apresentação. Dicas. E aí eu gosto de mesclar algumas fontes. Sempre eu coloco alguma fonte mais cursiva embaixo, assim, e aumento bastante a fonte para ela chamar bem a atenção. E gosto de deixar bem colorido, né? Então, quando eu coloco alguma imagem também, eu procuro sempre colocar as fontes das cores que eu estou utilizando no meu design. E aí eu vou mesclando aqui, seja através da mudança das fontes ou das cores, né? Aí eu tenho essa mais rústica. Eu gosto bastante dessa letra aqui. Tem umas mais diferentes. Eu gosto dessas assim, mais de impacto. A apresentação, acho que ficaria bonito se colocasse outra letra aqui. Vamos ver aqui uma que ficaria legal. Pronto, essa néctar eu acho ela bem interessante, porque ela parece bastante com uma coisa assim bem digital. Quando é algo mais para apresentação de odonto, da parte digital, eu gosto bastante dessa letra. Essa fonte, né, que eu baixo no da fonte. E aí, a dica que eu tenho hoje é quando eu quero utilizar, por exemplo, alguma imagem de uma prancheta que ela vá arrastando, e a gente consegue fazer isso só com uma função bem simples que tem no PowerPoint. Quando a imagem ela é JPEG, sem ser PNG, eu venho aqui, em formatar, é porque esse meu PowerPoint é mais antigo, mas tem um PowerPoint mais novo que é mais interessante de utilizar. Pronto. Eu venho aqui, ó, consigo selecionar toda a imagem e acontece isso, ela fica toda sem aquele fundo branco, certo? E aí, como a imagem, como essa prancheta ela é transparente, meio transparente, eu vou mudar o plano de fundo, eu vou colocar um plano de fundo mais cinzento, mais preto e vou aplicar tudo. Posso fazer de outra forma? Quando eu quero aplicar só em um? Posso. E aí, quando eu não quero mudar esse superior, eu coloco aplicar somente nesse fundo aqui, certo? E aí, eu vou fazer os dois exemplos. Vou colocar um com a fonte JPEG e outro já com ela PNG. Para vocês verem como é que fica legal. Aqui vou alterar também o fundo. Acho que era esse, vou ficar só nesse. Vem aqui, pego a prancheta. Eu gosto de sempre apagar essas caixas de texto que ficam, porque eu sinto que elas me atrapalham na hora que eu estou fazendo a apresentação. Aí eu venho aqui e arrasto a prancheta para onde eu quero que ela fique.
e aumento, certo? Porque eu quero que ela consiga abarcar bastante o slide. Pronto. Nesse momento, a prancheta, ela tá na posição que eu quero. Aí eu copio e colo ela aqui. Só que como é que eu vou ver se ela tá no canto certo, né? A partir do momento que eu colo do mesmo jeito que eu copiei, ela vai pro mesmo lugar. Aí eu venho aqui em transições, empurrão, pronto. E aí eu vou conseguir que ela faça essa transição de levantar a prancheta, como vocês podem ver. E ela ficou bem no localzinho que eu queria. Só que aqui foi que aconteceu. Eu percebi que ficou sem aparecer essa parte mais arredondada, como se fosse o final da prancheta. E como eu quero que ela tenha esse finalzinho, aí eu venho, coloco o início e o final da prancheta, certo? Da mesma forma, a imagem que já estava em PNG. Venho aqui, coloco. Já facilita a minha vida. Normalmente eu sempre procuro imagens e coloco, por exemplo, prancheta PNG. E aí eu já encontro ela prontinha. Normalmente eu não encontro, então por isso que eu prezo por pegar uma imagem boa. E aí, quando eu consigo a imagem boa, eu só trago aqui para o PowerPoint e já faço a remoção do fundo. A gente vai conseguir ter um bom resultado. Pronto. Aí, nesse aqui eu também gostei mais, eu achei mais bonito. Só que eu percebi que ficou um pouquinho torto. Aí eu venho aqui, dou uma ajeitadinha. Ó, ainda ficou um pouquinho torto. Aí eu venho aqui, trago um pouquinho mais pro lado. E agora eu acho que já deu certo. Pronto. Essa é uma dica bem simples, que fica bem legal no slide. Quando a gente quer fazer alguma apresentação de caso clínico, eu acho bem interessante colocar. Deixa eu procurar aqui uma apresentação minha. Por exemplo, o que foi que eu fiz aqui nessa minha aula, né? Normalmente eu tento colocar sempre alguma coisa que remeta à aula que eu estou dando. Nesse caso, eu coloquei delineamento, a fonte do nome digital, uma coisa que lembrasse mais essa parte do digital, e coloquei também esse scan. Então, era isso que eu tinha para mostrar, né? E fui colocando no fundo dessas partes que eu queria que chamasse a atenção, alguns modelos digitais, e sempre com essa fonte mais bonitinha. E aí sempre o scanner aparecendo quando a gente falasse de fluxo digital, certo? Essas imagens, quando eu fui colocando, eu tive que baixar cada uma por uma, no Google Imagens e removendo o fundo, para ela ficar assim, como se fosse PNG. Como algumas têm um fundo branco, já não me atrapalha, porque o meu fundo é branco. Mas se fosse alguma imagem que o fundo não fosse branco, que o fundo fosse branco, que o fundo fosse escuro e a foto tivesse o fundo branco, iria atrapalhar. Então, pronto, nesse caso aqui, esse fundo escuro, eu tive que remover o fundo branco dessa imagem, da mesma forma desse outro scanner aqui. E aí, sempre colocando pouca coisa, né, pouca informação na apresentação e mudando basicamente as fontes. Sempre colocando fontes mais bonitinhas, diferentes. E quando a gente vai colocar essa parte que quer chamar atenção, aí coloca uma fonte mais cursiva, né? Como vocês podem ver, escaneamento. Aí, como é feito em uma fonte diferente. Claro que às vezes não é legal ficar colocando tantas fontes, né, diferentes, porque aí vai ficar muita informação. Mas normalmente chama bastante atenção e se forem fontes que combinem, vai ficar mais bonito. Aqui nesse caso também eu só coloquei um fundo, como vocês podem ver, um fundo cinza e fui colocando as imagens. E em cada imagem eu fui colocando o nome do scanner e aí foi tendo esse efeito. E eu também gosto bastante de fazer um efeito que é seguindo o slide para o lado, por exemplo. Vamos lá. Eu estou aqui, sendo que eu quero que isso continue, né? Eu vou botar a bibliografia aqui nesse canto.
Vou tirar a prótese daqui, essa prótese removível, aumento bastante. Aí venho aqui, apago, que é para dar como se fosse uma continuidade nesse slide. E venho aqui para colocar esse outro. E aí eu venho em arrastar da direita para a esquerda, na verdade. Ó, aí a gente vai ter esse efeito de continuidade do slide, quando você quer um slide mais completo. Ou então a gente poderia fazer isso aqui com essas referências. Já que são muitas referências, né? Aí coloca aqui, como se fosse bem aqui na pontinha. E venho aqui, ó. E consigo essa continuidade no meu slide. Bem legal, né? Então era isso que eu tinha para mostrar.